Boa tarde, gente. Tá todo mundo acordado aí ainda? A gente vai ser rapidinho, né, Renan? Ó, a gente vai tentar ser o mais objetivo e claro possível aqui. Quando a gente propõe esse tema, né, eu acho que é muito natural que venha aí na mente ou na cabeça de vocês esses corpos perfeitos, né, a pele com muito colágeno ali. E, na verdade, não é sobre isso que a gente veio falar. Fato é que o mercado de estética é um mercado hoje, né, que deu um salto muito grande. Na pandemia foi o único mercado aí que teve um crescimento expressivo aí de quase 700% e não parou de crescer. Então eu queria fazer uma provocação, seguindo essa mesma linha comercial aí de gestão que vocês tiveram, que se a clínica de vocês não tem esse serviço, é um serviço que o paciente em algum momento ele vai procurar. Isso porque muitas vezes, a gente até falou isso aqui com outros profissionais aqui na frente, talvez não usando a mesma palavra. Muitas vezes, as pacientes de vocês, elas estão fadigadas, elas estão sem libido, elas estão fracas ali, sem energia, mas ela resolveu procurar vocês porque ficou flácida ou porque o cabelo começou a cair. Inclusive, foi o exemplo da Tamires, que estava aqui na frente comigo mais cedo. E, basicamente, é sobre isso que a gente veio falar, então. E aí, a gente não está falando de uma coisa que é supérflua, porque a estética, melhorar esses parâmetros ali, principalmente no público feminino, mexe com a autoestima, então ela vai performar melhor, ela vai se sentir mais segura, ela vai ter mais autoconfiança. Então, o que a gente veio falar, basicamente, é da fisiopatologia, do processo de envelhecimento e como que a gente pode somar isso ali dentro da rotina clínica de vocês. Quando a gente pega ali o processo de envelhecimento, a gente tem dois grandes grupos de fatores ali que vão influenciar nessa velocidade. Tem os fatores intrínsecos do próprio organismo ali, genéticos, hormonais, imunológicos, e tem os fatores ambientais, a quais o paciente está exposto. Radiação, poluição, hábitos de vida ruins. Esse segundo grupo, ele influencia, né, na velocidade ali do primeiro. A gente sabe que o colágeno é uma molécula talvez a mais importante quando a gente fala de pele e que a gente vai ter uma perda ali expressiva ao longo do envelhecimento. Nas mulheres isso é um pouco mais acentuado, principalmente ali após a menopausa, justamente por causa dessa transição hormonal ali a quais elas passam. Então, quando a gente pensa ali nas moléculas, né, voltadas ali para a condição dermatológica, a gente tem, de fato, uma alteração a nível de colágeno, ácido hialurônico e elastina, né, talvez as três mais principais, onde eu vou ter, de fato, um processo ali de uma elastina mais frouxa, um colágeno mais quebrado, a produção de ácido hialurônico e de colágeno diminuída, e a gente tem alguns, o próprio fibroblasto, né, com uma menor capacidade produtiva, e a gente tem alguns fatores que contribuem negativamente para isso. Uma dessas teorias envolve ali, de fato, a produção de radical livre. Quando esses radicais livres estão aumentados, né, eu tenho mais danos celulares ali, e com isso eu acelero o processo de envelhecimento. E aí eu não tenho dano só no DNA. Né? Esse processo inflamatório, ele aumenta a resposta inflamatória dérmica, eu consumo mais os antioxidantes endógenos, que são nutrientes protetores, e eu ativo a questão da NF-kappa-beta. NF-kappa-beta alto, eu inibo a produção de colágeno e aumento a expressão de metaloproteinase de matriz. É ruim duas vezes, porque degrada mais colágeno e produz menos. E aí a gente traz aqui para vocês um estudo, né, falando aí sobre essa questão do envelhecimento. A gente sabe que o tabagismo, ele promove ainda mais envelhecimento na pele, né? Porque diminui aí a hidratação, aumenta a degradação, reduz aí os feixes de colágeno, então essa pele fica ressecada, envelhecida. E aí aqui nesse estudo a gente traz para vocês o uso do ácido alfa-lipoico para reverter esse quadro, porque quando aumenta aí as reações,
o rosa ali, né, as reações... Espécie reativa de oxigênio. Então, o ácido alfa-lipóico ele vai combater isso e vai ajudar a melhorar essa pele, vai ajudar a reverter todo esse quadro. E é exatamente isso que traz esse estudo. A gente já sabe, né, que o ácido alfa-lipóico é um excelente antioxidante e a gente consegue empregar os antioxidantes dentro da dermatologia também, né? E também falando aí um pouco sobre o colágeno, a gente sabe muito bem que a molécula de colágeno ela é uma molécula muito grande e ela precisa de enzimas para quebrar essa molécula de colágeno. A gente já ouviu falar de intestino desde a primeira aula, falando sobre essa questão, né, de enzimas que a gente precisa de ter. Então, aqui, nesse estudo, fala sobre o uso de alguns nutrientes versus o uso de colágeno. Vocês há de convir comigo que aquele paciente que suplementa colágeno é muito difícil dele realmente ter uma pele saudável se ele não tem enzimas para quebrar esse colágeno em biopeptídeos de colágeno e depois em aminoácidos, para então, depois dos aminoácidos, fazer a produção de colágeno. E aí, assim, se a gente realmente der esses aminoácidos em si, vai ser muito melhor para a produção de colágeno e melhora da pele. Então, uma pergunta. Tomar colágeno funciona? Não? Tem gente que falou que sim, não. Daqui a pouco a gente entra. A boa notícia, para entrar em consenso, é que a gente pode intervir bioquimicamente nessa produção, nessa rota de síntese endógena. Então, quando a gente pega a produção do colágeno, né, essa via bioquímica, que é uma molécula bem extensa, a gente vai ver ali que eu tenho várias etapas. Na hora que eu inicio o processo de transcrição e tradução e que eu tenho a proteína sendo formada no citoplasma, eu vou precisar de várias etapas. A primeira etapa é a hidroxilação de alguns aminoácidos. Porém, esses aminoácidos eles são dependentes da vitamina C. Então, não existe atuação das hidroxilases para a formação de colágeno sem a presença de vitamina C. Outros elementos que a gente precisa nessas hidroxilases são ferro, num primeiro momento, e num segundo momento, cobre e zinco. Então, os pacientes que têm ferro e ferritina baixa, dificilmente eles vão ter uma boa formação de colágeno. Então, num primeiro momento, a gente vai ver ali que a gente tem o ferro, no segundo, cobre e zinco. Acontece que a vitamina C ela tem um tempo de vida útil muito curta dentro do organismo. Eu, particularmente, não acho uma boa, eu não acho que tem muito sentido fazer um exame de vitamina C. Vitamina C é algo que precisa ser suplementado diariamente, salvo se você quer pesquisar uma intoxicação por ascorbato. Eu acho que seria a única justificativa para a gente solicitar o exame de vitamina C no paciente. Como o tempo de vitamina C é muito curto, a dosagem de vitamina C plasmática ela vai falar para mim da ingesta talvez do dia anterior. Então, voltando, o tempo de vitamina C ele é muito curto e, nesse sentido, ali, ela é uma molécula que ela oxida muito fácil. Além dela ser importante no papel das hidroxilases que está aqui, a vitamina C também vai atuar aqui, na junção final ali das microfibrilas para formar ali a estrutura do colágeno no final. Bom, falei do ferro. Falou do ferro, o ferro, né, essa molécula, ela é muito importante. A gente sabe que a mulher aí que está na menopausa, que a gente está aí no processo de envelhecimento, a gente sabe muito bem que, às vezes, muitas das vezes, a gente está com o ferro baixo. Então, já foi falado, mas não custa lembrar, sobre os exames a serem pedidos aí, né, para o paciente, que é a saturação de transferrina, ferro sérico, ferritina, tudo isso é muito importante. E a gente sabe que o uso dele realmente vai ser muito importante, como foi falado nas outras aulas. E aí que a gente fala muito sobre os antioxidantes, né? Aqui é uma cascata em que a glutationa ela recicla o NADH, que recicla a vitamina C, que vai reciclar a vitamina E. Então, vejam que é uma cascata, são sequências. Assim como também o selênio ele faz parte aí da tireodoxina redutase, esse cofator muito importante nesse processo. E a vitamina C está ali, ó, envolvida também nesse ciclo. E se eu não tiver a glutationa para fazer todo esse ciclo, se eu não tiver o selênio
Concordam comigo que essa sequência de redução aí vai ser comprometida? Então, a gente precisa realmente de suplementar com todos esses antioxidantes, com todos esses fatores, para que a gente tenha todo esse processo muito bem feito dentro do nosso organismo. Exato. É importante só a gente ter um tato na hora de fazer a prescrição dos antioxidantes. Antioxidar o paciente demais pode ser um problema, porque todo antioxidante pode virar um pró-oxidante. Então, a gente volta lá na primeira aula de estresse oxidativo. O que a gente quer dizer para vocês é, a vitamina C, ela tem um tempo de vida útil, um tempo de meia-vida muito curta no organismo. Uma forma da gente deixar ela um pouco mais disponível é, de fato, usar o selênio como um cofator ali, que eu vou participar de uma reciclagem enzimática da vitamina C, ou a própria glutationa, que é o antioxidante que está na cascata endógena anterior a essa vitamina C ali. Aqui a gente tem um estudo que eu queria que você comentasse um pouquinho, que ele traz justamente essa questão da correlação da glutationa, que é um excelente antioxidante, no manejo do melasma. Exatamente. Essa questão, né, da glutationa, tem até, eu acho que é no próximo slide, né, que fala sobre isso. Aqui... Oi? É da vitamina C, né? Esse aqui esse estudo vai mostrar exatamente que foram feitos com pessoas que estavam com baixo índice de glutationa, tiveram muito melasma. Então, olha só o quão importante é realmente usarmos a glutationa como um excelente antioxidante para ajudar a tratar também essa parte. A gente volta na primeira aula que eu tive aqui a oportunidade de compartilhar com vocês. A glutationa, no melasma, uma das formas de se avaliar a gravidade é um índice, é um score que mede exatamente essa pigmentação. Nos pacientes que têm melasma, esse estudo mostra que a dosagem de glutationa plasmática ela é proporcional, ela é inversamente proporcional à pigmentação que o paciente apresenta. Ou seja, quanto mais inflamado e mais agravado está o melasma, menor é a concentração plasmática de glutationa que ele tem. E aqui a gente tem o uso, o manejo aí da ocronose exógena, que é uma condição inflamatória, dérmica, onde utilizaram no tratamento um único ativo por via intradérmica, que é a vitamina C. Eu não sei se... Deixa eu ver se aqui mostra. Não. Mas eu acho que dá para a gente conseguir comparar aqui o tanto que melhorou a lesão em poucas aplicações. A gente está usando um ativo extremamente barato no manejo dessa condição aqui, onde eu consigo remover ali uma condição inflamatória, uma hiperpigmentação, com um único ativo. E imagina se a gente conseguisse colocar outros ativos nessa prescrição aqui. Esse ativo foi super recente, é publicado de 2024, e trouxe ali aplicação tópica de vitamina C ali, e uso de protetor solar como manejo. Um outro ativo que a gente gosta muito de colocar, aí, principalmente nas consultorias de vocês ali no pré e pós-operatório, principalmente no pós-operatório, pela relação que ele tem com a pele mesmo, é a questão do MSM. O MSM é um enxofre orgânico, então ele tem vários alvos terapêuticos de ação ali quando a gente pensa na dermatologia. Esse estudo aí foi um estudo feito em cobaias, onde eles utilizaram aí 4 grupos, eles utilizaram um grupo controle, um grupo que não sofreu... Na verdade, eles pegaram 4 grupos de cobaias, retiraram uma parte da pelagem dessas cobaias, um grupo foi preservado, 3 grupos foram expostos ali à radiação solar. Um grupo não teve nenhuma suplementação desses do qual foram expostos, e os outros 2 grupos expostos foram suplementados respectivamente com MSM injetável e com vitamina A. Reparem que, após, esse aqui foi o grupo que foi exposto à radiação, na verdade todos esses 3, O que a gente percebe é uma redução aqui do extrato córneo da camada de sustentação. Após a suplementação com o MSM, a gente tem algo muito parecido com o grupo que não foi exposto à radiação, mostrando que o MSM tem uma capacidade regenerativa dérmica ali na camada de sustentação
muito positiva. E por que isso, né? Ele consegue agir em vários alvos terapêuticos. Primeiro que ele tem um excelente efeito anti-inflamatório, ele consegue melhorar aumento de matriz extracelular, mas ele também atua em vários genes. Então a gente consegue ver alguns genes aqui. A maioria desses genes estão voltados com a questão de barreira e controle de inflamação, mas a gente consegue ver ali de reparo e cicatrização, a gente consegue ver genes voltados com a hidratação e formação de pigmento. Então eu tenho uma substância bastante versátil que pode ser utilizada em vários alvos, inclusive a gente utiliza muito aí nos protocolos, como eu falei, de pós-operatório. E a gente consegue utilizar outras, tá? A gente tem outras indicações aí para a questão do MSM, redução de rugas, a gente já tem aí no controle de danos na pele, combinação ali com outras medicações para melhora de rosácea, trazendo de fato um controle mais eficaz desses pacientes. Em uso concomitante com minoxidil para melhorar o crescimento de cabelo, enfim. Falando em cabelo? Falando em cabelo, está aí, né? Todo o processo, né? Do que acontece com o cabelo. Todo o nosso cabelo ele passa por todos esses processos, né? Que é a fase anágena, depois catágena e telógena. E sabemos que essa primeira fase é a fase onde nós devemos dar mais importância, porque é nessa fase em que o cabelo realmente vai receber todos os nutrientes, todas as vitaminas para ele crescer com brilho, crescer saudavelmente. E se a gente não tiver uma mitocôndria funcionante, eu não vou receber vitaminas lá para o cabelo. Então, o que acontece? Se eu não tenho uma mitocôndria que vai gerar ATP, ele vai acabar quebrando ali o processo de DNA, principalmente da formação de queratina, dos queratinócitos. Então, há de convir comigo que um dos pilares do cabelo é a queratina. Se eu não tenho queratina, eu vou acabar fazendo com que esse cabelo comece a crescer, né, muito frágil. E aí ele vai vai chegar nessa fase muito rápido, que é na fase telógena. O cabelo, ele vai, em algum momento, ele vai sofrer a queda, mas eu não preciso de antecipar essa queda. A gente precisa realmente fazer com que ele receba nutrição através dessa primeira fase para que ele realmente tenha que seja um cabelo saudável. Ou seja, então a gente tem dois fatores muito importantes aqui quando a gente fala da estrutura do fio, que é a nutrição, né? Eu preciso de determinados nutrientes ali que interferem positivamente e na carência eu vou ter uma interferência negativa no desenvolvimento dessa estrutura e do fio. E o segundo é a questão do metabolismo mitocondrial. Não tem desenvolvimento se falta ATP e se eu tiver um aumento de estresse oxidativo, eu tenho dano ali também nos queratinócitos. E aqui, mais uma vez, mostrando que, né, fatores não hormonais e fatores externos, internos, vão também contribuir para que, se eu não cuidar, o cabelo vai cair. Né? Essas espécies reativas de oxigênio, quando elas são aumentadas através de estresse, falta de sono, a dieta, né, descontrolada realmente, então a inflamação, a imunidade, tudo isso vai aumentar as espécies reativas de oxigênio e eu vou realmente ter uma quebra aí, né, do cabelo, da pele, enfim. Então a gente precisa de neutralizar essas espécies reativas de oxigênio usando antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, todos esses nutrientes para que eu volte a fazer realmente com que eu tenha um cabelo forte e saudável. E aqui, nesse estudo, a gente traz a importância do uso de algumas vitaminas. Principalmente está circulado aqui o zinco, ferro, selênio, silício e magnésio. Se não tivermos, principalmente, esses ativos, o cabelo, a pele vão envelhecer com muita facilidade. E nesse outro estudo, de lá, mostra que em pacientes que passaram aí pela cirurgia bariátrica, 57% desses pacientes estavam com deficiência desses minerais e que tiveram queda capilar. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, ou se não já receberam pacientes em suas clínicas, relatando que estão com queda capilar e quem fez ainda essa cirurgia, que tem a dificuldade de absorção lá pelo intestino, vão ter ainda mais esse problema.
Bom, e aí a gente correlaciona muito, né, um único nutriente com a questão da formação do cabelo. Principalmente agora, depois da era digital, né, as digitais influência, é muito comum vocês aparecerem os patrocinados ali da goma rica em biotina, que como se fosse o único nutriente necessário ao desenvolvimento capilar. Estou falando que é ruim? Não. A gente produz biotina, né? A gente produz ali através, se eu tiver uma microbiota e uma homeostase intestinal, e aí de novo o intestino aparecendo ali como um papel promotor de saúde, até para a pele e para o cabelo, a gente consegue produzir. Idealmente, a gente precisa de 30 a 70 microgramas ali para uma pessoa saudável, tá? E a biotina ela tem um viés bioquímico, ela não é só para o cabelo. Então, quando a gente pensa ali no metabolismo da biotina, ela faz parte de um grupo de enzimas ali, que são as carboxilases, e que, de fato, tem um viés muito importante para a produção de lipídios, carboidratos e proteínas. E, dentre essas proteínas, existe uma predileção, vamos dizer assim, para a produção de queratina, que é a principal proteína quando eu penso nos anexos da pele ali. Fato é que, quando eu pego esse estudo, que para mim é o que mais tem informação correlacionando o uso de biotina com a perda de cabelo, ele me mostra numa revisão sistemática de estudos que de fato têm uma relevância científica, onde eu tenho 18 casos onde a biotina foi eficaz para a melhora de cabelo. Ou seja, nesses 18 casos, eu de fato tinha alguma patologia associada ao couro cabeludo, ou eu tinha uma deficiência nutricional. E nesses casos, a biotina em todos foi eficaz para melhora ali da queda ou para acelerar o crescimento de cabelo. Com a vitamina D não é diferente, né? A vitamina D, a gente já falou dela, acho que o dia inteiro, e na dermatologia ela também não é diferente. Então, a gente consegue ver a utilização de vitamina D correlacionada ali com as condições e doenças da pele, né? Vitamina D melhorando psoríase, vitamina D melhorando vitiligo. Você está falando que a vitamina D cura? Não, eu falei que ela tem que ser usada no manejo desses pacientes. A vitamina D baixa, ela não consegue ajudar. Ela é negativa, é um fator negativo para esse tanto de condição sistêmica aqui. Né? Isso porque eu tenho receptor de vitamina D na derme, eu tenho receptor de vitamina D em células imunes, então a gente tem essa correlação. E para o cabelo também não é diferente, né? Quando a gente pensa ali, ó, funções de vitamina D, crescimento do cabelo, regulação do ciclo de crescimento dos folículos capilares. Então, acho que a gente não está trazendo nada novo. Bom, isso talvez seja novo para muitas pessoas, tá? Mas isso aqui é off-label, não é para ninguém sair administrando o uso indiscriminado. O azul de metileno já é uma droga bastante estudado, né? É uma terapêutica feita aí, todo mundo conhece muito, principalmente por causa do viés que ele tem com infecções ou talvez com o bem-estar mental por ele ser uma droga promotora de serotonina, né? Mas nesse estudo eles trazem o potencial dermatológico ali do azul de metileno. E eles dão 3 focos nessa molécula. Bom, a gente já sabe que o azul de metileno é um excelente antioxidante. Então, a gente já sabe que ele vai neutralizar ali boa parte das espécies reativas de oxigênio, dos radicais livres que estão soltos ali. O que a gente conseguiu melhorar nesse estudo aqui e colocar talvez como um potencial terapêutico é que o azul de metileno ele consegue absorver a radiação ali e servir de neutralizar essa radiação, ao invés dessa radiação reagir com cromóforos presentes ali nas estruturas dérmicas. E que também ele consegue melhorar a proliferação de fibroblasto. Então, através desses 3 mecanismos, eles estão começando a desenvolver, aí, a ver o azul de metileno com um potencial terapêutico voltado também para a dermatologia.
Em se falando aí, né, de dermatologia, intradermoterapia, realmente aqui a gente fala aí, né, sobre a intradermoterapia sendo utilizada tanto para a parte capilar, quanto para a hidratação, né, da pele, quanto para melasma, cicatriz, acne, celulite. Então, tudo isso, vocês podem usar essa técnica da intradermoterapia, né? A gente tem muitos ativos ali, como minoxidil, finasterida, fatores de crescimento, tudo isso sendo silício, elastina, tudo isso sendo usada em favor aí tanto do crescimento capilar quanto do envelhecimento aí da pele também. Eu vou pedir licença aqui, vou pegar um exemplo que eu estava assistindo a aula do Pedro e eu vou pegar isso como exemplo. Enquanto o seu paciente está tomando um soro de prescrição que você fez para ele, que tem indicação, talvez não seria interessante eu potencializar isso, fazendo a aplicação de alguma substância que seja local para eu entregar de fato um resultado melhor? Eu estou oferecendo um produto mais robusto em que todo mundo sai ganhando nessa jogada, principalmente o paciente. E aí, a intraderm, basicamente, eu estou fazendo aplicação local, né, da medicação ali, com uma quantidade menor, que não tem tanto efeito sistêmico, como se eu tivesse que usar a suplementação por via sistêmica, no local da disfunção que eu quero tratar. E aí, pessoal, Renan, mas eu vou ficar aplicando isso no paciente toda semana? Isso aqui é uma técnica altamente treinável. Por que eu sou... Não é que eu sou contra. O que eu acho que falta nas clínicas de estética hoje, populares? A presença do médico encabeçando a equipe multidisciplinar. Porque é tudo feito muito indiscriminadamente, o paciente acaba virando um número. Mas se uma vez que a gente consegue ter a equipe de enfermagem ou biomédico ali para executar, a gente consegue ganhar muito com isso, tá? Então, é uma técnica simples e que entrega um melhor resultado. E aí a gente tem aplicabilidades para vários casos, várias disfunções estéticas. Você começou no capilar, a gente tem estudo aí. A gente tem estudo melhorando aí a questão, né, da derme, redução de depósito de gordura não cirúrgico. Inclusive, esse artigo foi para o INCAS de 2016, em Paris, como a única técnica não cirúrgica que, de fato, dava um resultado bom, principalmente na região de papada. E a gente trouxe algumas sugestões terapêuticas. Vamos lá, né, que todo mundo gosta. Então, primeiro a gente já falou lá sobre o ferro, então avaliou o ferro nessa paciente. Ela precisa de ferro, ou ele, né, precisa de ferro? Vamos administrar o ferro, já foi falado como que deve ser feito, né? Então, não vou entrar nesse mérito. Avaliar também aí sobre a dose de vitamina D, se esse paciente realmente está com deficiência de vitamina D, e na maioria das vezes está. Então, a gente indica aqui o ADEC, que você vai ter muito mais resultado, né, potencializar ainda mais o resultado da vitamina D aí. E aí a gente entra nos ativos realmente que são específicos para ajudar nesse caso, né? Cabelo, pele e unha. Biocolim, que é a junção aí de vitaminas do complexo B, mais zinco, selênio, silício, a B9 e a prolina. Lembra que a gente falou que lá atrás precisa do selênio, precisa de alguns precursores aí, né, do colágeno. Então, a gente tem tudo isso aí no Biocolim em uma ampola de 5 ml. A gente vai ter aí a biotina, a vitamina C, que também participa daquele ciclo lá atrás também, que é muito importante, e o pool de aminoácidos, com os 8 aminoácidos essenciais, mais o MSM. Então, você vai selecionar todos esses ativos em ordem crescente de pH, em bolsa de soro, para fazer no paciente. E eu não faço endovenoso, só faço intramuscular. Nós temos também. Então, a gente coloca aí biocolim, biotina, vitamina C e lidocaína, faz tudo em uma única seringa, divide 5 ml em cada glúteo, né, preconizando aí mais ou menos uma vez por semana. Bom, esse é um caso. Eu tenho uma clínica pequena com uma sócia. A gente está no interior de Minas Gerais. E nós éramos 4 profissionais, né? Éramos 4 porque o dermatologista que atuava com a gente, hoje ele está em outra cidade. E aí essa paciente, ela chegou lá, ela é pós-bariátrica, então eu gosto muito de trazer o caso clínico dela, porque ela chegou para fazer um bioestimulador de colágeno, mas na anamnese ela contou que era bariátrica e tinha outros sintomas, principalmente a queda de cabelo. Então ela já estava com todos os exames, a gente entrou em contato com o endócrino dela, ele falou que não faria, mas não veria nenhum problema em a gente fazer a suplementação dela. E aí ela
chegou com uma vitamina D de 33, uma ferritina alta, mas possivelmente era decorrente de inflamação. A gente começou a suplementação com uma aplicação de ADEC, a gente já conseguiu níveis muito bons com uma única aplicação, e a gente propôs dela fazer a suplementação endovenosa, mas para ela, nesse início, não era uma alternativa, porque ela não conseguia ir na clínica 2 vezes por semana e ficar 1 hora. Então eu falei com ela assim, você consegue fazer 10 a 15 minutos? Ela, sim. Então a gente fez a adaptação para o intramuscular, que a gente acabou de mostrar para vocês. Então a gente começou nas primeiras 4 semanas de tratamento 2 vezes por semana, depois a gente reduziu essa frequência para 1. E aí a gente tem esse caso aí, que é um sucesso, né? Ela ficou muito feliz, ela mesma gravou vídeo depois e postou marcando a clínica, e foi legal porque trouxe outros pacientes. Aí, Pedro, estou seguindo seus exemplos, tá? E aí, quando eu falei para vocês da questão do colágeno, né, se o colágeno funciona ou não, existem alguns estudos mostrando que a clivagem específica no peptídeo de colágeno, ela consegue ativar ali alguns fibroblastos. Eles conseguem ser absorvidos e os fibroblastos conseguem reconhecer e dar esse estímulo. E o único que mostrou nessa pesquisa foi esse colágeno aqui. E aí a gente batizou carinhosamente esse biocolin colagen de colágeno dos colágenos, justamente porque, além de trazer 2,5 grama de verisol, ele ainda tem aí uma série de substâncias que somam ali sinergicamente para entregar um melhor resultado, incluindo o Optium MSM, incluindo o X-Nutriment, que é uma forma de silício mais biodisponível, é o suplemento hoje industrializado que mais tem X-Nutriment na composição. Você participou do desenvolvimento dele também, então você consegue falar com mais propriedade que eu. Você já até falou, realmente é um produto muito bom. Ele tem o verisol ali, né, que é aí o colágeno mais estudado para a pele, para cabelo, e realmente, gente, traz muito resultado. Ele é um dos suplementos de via oral que tem mais concentração do verisol, tem 2,5 gramas de verisol, e juntamente com ativos ali do complexo B, ácido hialurônico, vitamina E, zinco, todos aqueles nutrientes que realmente precisa de ter para fazer todo aquele ciclo, tanto no sachê, que ele é mais voltado para a pele, né, para o rejuvenescimento, quanto ele em cápsula, que é mais voltado aí para os nutrientes que tem nele, é mais voltado para o cabelo. E pensar sempre que, quando a gente fala no manejo de pele, o skincare e o que o paciente faz de rotina, né, além dos bons hábitos da suplementação, manda muito. Então, as meninas da Pharma, vocês conseguem conversar com elas sobre outras possíveis fórmulas. Isso aqui é uma fórmula que a gente prescreve muito lá dentro da clínica. Tá? Eu sou dentista também, além de ser farmacêutico, e a minha especialidade é harmonização orofacial. E uma das áreas que a gente mais tem dificuldade de tratar e fazer procedimento é a área da pálpebra inferior. Então, quando a gente combina esses 3 ativos aqui, ó, a gente tem aí um ativo que é hidratante, a gente tem um ativo que é para tratar ruga, e tem um ativo que ele tem uma ação anti-bolsa. E aí essa ampola aqui hoje, a gente, em campanhas lá na clínica, normalmente a gente a gente oferta isso para o paciente. Ele faz algum procedimento na face e muita gente oferta isso como um cuidado a mais. Estou falando, Pedro, que eu estou seguindo todas as suas dicas aqui, tá? Você viu que está ativo aqui, ó. Então, de verdade, a gente tenta mimar isso para o paciente, porque é uma forma dele se cuidar mais, enfim. E isso aqui tem um custo muito legal e dá um resultado muito bom se o paciente usar. Então, conversem depois com as meninas da manipulação, porque talvez é interessante você colocar ali de brinde, eu queria que você experimentasse essa fórmula, enfim, porque é um cuidado a mais que o paciente tem numa área que é muito difícil a gente fazer procedimento e entregar resultado, que é a área da pálpebra inferior. Mas assim, o catálogo de fórmulas para skincare é muito extenso também. E deixar aí o QR Code para quem ainda não tem acesso à nossa consultoria farmacêutica, né? A gente tem esse serviço que é para vocês usarem, é gratuito para vocês que são parceiros, que é justamente entender quais são as necessidades de vocês. Muitas vezes vocês recebem
é um paciente que é de indicação, né? Vocês atenderam ali, chegou um paciente que é de indicação, mas muitas vezes é um caso clínico que não está muito dentro daquela especialidade sua. Então, contem com a gente aí para auxiliar nessa terapêutica e na jornada de vocês aí dentro da Central Injetáveis.